Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de abril, domingo, dia do Senhor, dia em que naturalmente nós estaríamos nos reunindo para adorar o Senhor, para proclamar o nome dele, para viver a comunhão que ele tem nos dado, né? Hoje seria o dia que nós cearíamos, pelo costume da nossa igreja, de cear todo o primeiro domingo do mês. Hoje é o mês da Páscoa e a gente continua meio atordoado aí com esse isolamento social. Mas eu quero, nesse momento, ler uma palavra e refletir com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração. Tem uma coisa que eu sempre digo a respeito dos nossos conceitos. Nós somos movidos pelos nossos conceitos, vivemos pelos nossos conceitos, e são os nossos conceitos que vão definindo a nossa vida. E essa semana, na minha leitura diária, anual da Bíblia, eu voltei a ler um texto e o Senhor voltou a falar ao meu coração e eu quero partilhar. Esse texto está em Daniel, capítulo 3. Daniel é um livro escatológico do Antigo Testamento que conta a história do povo de Deus, principalmente esses 4 amigos, né? O Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que foram levados cativos para viver na corte do rei e que começam a se destacar desde o início, quando eles não se contaminaram com as iguarias do rei, depois o sonho que Daniel interpretou, e agora aqui eles já foram colocados em lugares de destaque, de cuidado e de administração. Então eu vou ler alguns versículos e aí eu peço que os irmãos leiam em casa o capítulo 3 todo. São 30 versículos, você lê antes de começar, dá pausa depois, mas eu vou ler alguns versículos, começando no 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantando no campo de Dutra, na província da Babilônia. Essa era uma estátua de mais ou menos 27 metros de altura, feita pelo rei. E ele fez um decreto, versículo 5. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. 12. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem nem adoram a imagem que tu levantaste. O rei determinou que todas as pessoas que ouvissem o som deviam parar, se prostrar e adorar. E isso aconteceu, as pessoas o fizeram. Só que 3 homens, que eram justamente os amigos de Daniel, não fizeram. E aí, os súditos do rei foram lá e falaram assim: rei, é o seguinte, ó, tem uma turma aí que não se prostrou. São teus encarregados, trabalham das tuas coisas, estão sobre a tua ordem, mas não se prostraram. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é de Deus? E quem é o Deus que vos proverá livramento das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós lançamos 3 homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou-se e lhe disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano,
E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar, queridos. Pai de amor, obrigado por esse dia que é dia do Senhor. Obrigado pelas pessoas que vão agora em diversos lugares, nas suas casas, parar e refletir a respeito da Tua palavra. Em nome do Teu Filho, Deus, que o Espírito Santo fale conosco. Por misericórdia, nos perdoe a nossa negligência, o nosso desespero, a nossa falta de fé em Ti. Que Teu Espírito ministre no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero refletir com os irmãos hoje a respeito de um tema. E o tema é o seguinte: o poder de um conceito divino. Veja, quando eu vejo essa história, o que salta aos meus olhos, porque a história você conhece, né? Foi feita a imagem, eles não se prostraram, deduraram eles chegam, o rei chega e fala assim: gente, seguinte, ou vocês se prostram, ou vocês vão morrer, eu vou jogar vocês na fornalha ardente, até mesmo porque o rei não podia ser humilhado na frente de todos. Afinal de contas, ele era o rei, o decreto era dele e as pessoas estavam desobedecendo ele. E nesse tempo a pena de morte era algo assim, não tinha nenhuma discussão se valia ou se não valia, era o rei que determinava. E o que mais me chama a atenção é o versículo 16 e 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, quando nós temos um conceito, e esse conceito é divino, ele é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo, na hora do desespero, nós não trabalhamos, nós não negociamos com o terrorista, nós não paramos para pensar, e agora? O que está em jogo? Porque o que estava em jogo aqui era a vida deles. Não era um cargo, um emprego, um salário, uma promoção. Não, o que estava em jogo era a própria vida. Mas quando um conceito eterno está no coração, na hora do desespero, a resposta é a mesma. E quando Nabucodonosor diz, fala assim: olha, será que o Deus vai livrar vocês? Eles olham e falam assim: ô rei. E eu imagino, queridos, aí lógico que é a minha imaginação, né? Eu imagino que nessa hora eles falam rindo. Eles falam assim: ô rei, ó, o senhor não entendeu. Se Deus quiser, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, ele não vai nos livrar, mas nós não vamos adorar. Nós não vamos adorar outro Deus, porque a Bíblia diz para não adorar outro Deus. Nós não vamos negociar o que a Bíblia fala, porque a palavra de Deus é eterna e é ela que faz com que nós vivamos. Nós não estamos aqui perguntando a opinião do Senhor. Nós estamos dizendo: nós não vamos nos prostrar. Veja que coisa bonita, queridos. Veja que coisa bonita quando alguém tem um conceito divino, eterno, gravado no seu coração. Quando alguém que passou pela cruz, foi salvo por Jesus e recebeu uma nova vida e agora tem uma nova vida, novos conceitos, nova forma de pensar. Na hora do desespero, ele continua o mesmo, ele não muda. Sabe o que me impressiona? É que nesse tempo que a gente está vivendo, alguns crentes estão entrando em parafuso. Porque se o mundo faz isso, é isso mesmo. Eles não têm Deus. Não tem Deus e tem que se desesperar mesmo, meu amigo. Que com uma doença dessa aí que está matando tanta gente, sem Deus, você vai para onde? Qual que vai ser a tua passagem, a tua eternidade aonde? Só que quem tem Deus, quem tem conceito, não negocia. Queridos, algumas coisas são flexíveis.
outras não. E o que nós precisamos é ter a nossa vida centrada em Deus e na sua palavra para saber definir isso. Veja, a questão não é o que está em jogo, o que você vai perder. A questão é o nome de quem está em jogo. Por isso que evangelizar não é só falar, não é só pregar. Evangelizar é viver. E o difícil é viver. O difícil é na hora do desespero, que a tua vida está em jogo, você titubear e falar, pai, será? Se eu ficar vivo eu vou conseguir ajudar muita gente. Se eu continuar vivo eu vou poder ajudar os meus. Eles eram governadores, eles eram pessoas que estavam em posição de liderança. E imagina quantos exilados eles poderiam ajudar. Só que essa não é a hora de pensar. Essa é a hora de manter o conceito. E o conceito é, nós não adoramos outro Deus. Queridos, como é que estão os teus conceitos eternos? Aqueles que um dia você prometeu diante da igreja, aqueles que um dia você prometeu no teu batismo, aqueles que um dia você fez uma aliança com o teu Deus e prometeu que não adoraria outros deuses, prometeu que seria fiel à tua esposa, prometeu que seria fiel aos teus filhos, prometeu que seria o líder da casa, prometeu que honraria a igreja, prometeu que sustentaria moralmente, financeiramente a tua igreja, enfim, todas as coisas que você prometeu. Todas as coisas que te transformaram e viraram um conceito. Sabe quando eles vão ser testados? Na hora da pancada. Porque na hora que tá tranquilo é beleza. O problema é na hora da pancada. O problema é quando esses conceitos são colocados em xeques. E eles vão se manter à medida que eles forem eternos e divinos na tua vida. Senão, você não aguenta a pancada. Senão, você não aguenta. Eu não aguento. Ou nós colocamos conceitos e não abrimos mãos desse conceito, ou nós vamos ficar igual a palha no vento, que a Bíblia diz. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Queridos, e sabe o que acontece quando nós temos esses conceitos eternos firmes no nosso coração? Justamente o que aconteceu no versículo 28. Quando o rei Nabucodonosor viu aquela fogueira, que ela estava acesa tão forte que os soldados que foram jogá-los morreram com o calor dela. Quando ele viu 4 homens lá dentro, ele entendeu que esse 4º homem era um anjo vindo do Senhor. E ele olha para aqueles 3 homens e diz assim, gente, é o seguinte, eu entendi. Vocês não se prostraram. E Deus honrou vocês. Mandou mais um para cuidar de vocês. Agora tem mais. Todo mundo aqui vai servir ao Deus de vocês, porque se vocês não negociaram esse Deus, e esse Deus honrou vocês, esse Deus existe, ele é eterno, e quem falar mal desse Deus agora vai morrer. Agora o jogo virou. Não tem estátua, não tem vontade, agora tem um Deus, é o Deus de vocês. Queridos, muita gente está precisando conhecer o teu Deus. E esse momento é um excelente momento para você mostrar quem é o teu Deus. Um Deus capaz de jogar um anjo numa fornalha ardente. Um Deus que coloca 3 homens dentro do fogo e ele sai sem nem chamuscar o cabelo. Porque um conceito eterno, cravado no coração, vindo dos céus, é um conceito que te mantém vivo e que ajuda os outros a viver. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm mais esses conceitos. Tudo é mutável, tudo é trabalhável, tudo é negociável. Nós vivemos num país que tem um jeitinho brasileiro e a gente acha que esse jeitinho brasileiro é possível para a minha vida em tudo. Não, não é em tudo. Algumas coisas nós precisamos de um conceito eterno. E quando eu vejo esses 3 meninos, esses 3 homens aqui já, né, com esse conceito definido no coração, olhar para um rei e falar assim, ó rei, a questão não é o Senhor, a questão é o nosso Deus. Se ele quiser, ele nos livra, se quiser, ele não livra. Mas nós não vamos adorar outro Deus. E quando eu vejo esse rei honrando o Deus desses 3 homens, porque esses 3 homens entenderam que alguns conceitos são inegociáveis. A minha vida se enche de alegria, queridos, de esperança. Primeiro de desespero, porque eu também penso em mim e eu fiquei pensando essa semana quais são os conceitos que eu tenho mantido.
Quais são as coisas que eu tenho negociado no meu coração? Quais são as coisas que você tem negociado no teu coração? Quais são as coisas que você abre mão ou que você não abre mão? Queria te chamar de volta, queridos. E nesse tempo, te chamar a você lembrar das alianças que um dia você fez, de conceitos que precisam ser eternos e que eles vão dirigir a tua vida. E são eles que vão te dar firmeza. E são eles que vão ajudar as pessoas que não têm a olhar para você e saber que você serve um Deus. Deus te abençoe, que você possa refletir na sua palavra e que o Espírito Santo possa te lembrar quais são os conceitos eternos que precisam ser resgatados. Amém? Deus te abençoe.